Olá, me chamo Karina, faço parte aqui do time da Fortes Tecnologia e hoje estou aqui para tirar as principais dúvidas relacionadas à saúde e segurança do trabalho no E-Social. Vamos lá? A primeira pergunta: qual sistema da Fortes está habilitado para o E-Social para o envio das informações de SST? Bom, gente, o sistema Fortes Pessoal faz o envio das informações de E-Social voltadas à saúde e segurança do trabalho, que são, a gente envia os 3 eventos de SST, que é o 2210, que é a comunicação de acidente do trabalho, o 2220, que é o de monitoramento da saúde do trabalhador, que eu vou já explicar um pouquinho mais sobre esses eventos, tá? E o 2240, que é a condição do ambiente de trabalho. A gente vai ver quais são os documentos, que são perguntas mais um pouquinho para frente, documentos necessários para que você possa obter essas informações. Então, respondendo à pergunta, o Fortes Pessoal permite o envio dessas informações para o E-Social. Qual sistema da Fortes faz a gestão de saúde e segurança do trabalho? Essa pergunta foi boa. Nós falamos do Fortes Pessoal, que ele envia as informações para o E-Social, mas a Fortes tem também o Fortes RH, que é o sistema que faz toda a gestão de saúde e segurança do trabalho. Ele permite o grupo homogêneo de exposição, que ele possa ser feito através do sistema. Com isso, as informações do evento 2240, elas são enviadas em lote para o Fortes Pessoal, porque os sistemas trabalham de forma integrada e, consequentemente, as informações vão enviadas em lote para o E-Social. E aí o trabalho fica muito mais otimizado, diferente de você enviar o evento 2240 de um por um. Imagina só você enviar empregado por empregado, porque a gente sabe que esse evento é por empregado. Como o sistema permite esse conceito de grupo homogêneo, você pode enviar em lote. A gente falou desse gerenciamento do GHE, mas aí você pode fazer o controle de EPI, controle de extintores, de CIPA, emitir relatórios, que a gente vai permitir também emitir o PGR, o PCMSO, ele já permite, o LTCAT, todos esses documentos eu vou já explicar um pouquinho também para vocês. Então, respondendo à pergunta, o sistema que permite o gerenciamento de SST é o Fortes RH. Vamos lá para a próxima pergunta. Quais os documentos a empresa precisa ter em mãos para enviar as informações? Gente, essa pergunta aqui, muita gente realmente tem dúvida. Karina, quais laudos eu preciso ter? Eu preciso ter o PGR? A gente vai precisar, sim, ter o PGR para enviar as informações de SST relacionadas ao evento 2240, que é o de condição do ambiente de trabalho. Lá, como nós sabemos, tem várias informações relacionadas ao ambiente de trabalho do colaborador. Se ele utiliza EPI, se ele não utiliza, qual foi o profissional que fez a medição de risco. Então, você precisa ter esse PGR, que antigamente era o PPRA, de acordo aí com a NR9. Desde o dia 3 de janeiro passou a ser PGR, você precisa ter esse documento, é um dos documentos que precisa para o envio das informações. Além do PGR, você precisa também ter o LTCAT, que é o laudo técnico de condições do ambiente de trabalho. Então, você precisa ter esses documentos atualizados. A gente vai ver também que você precisa ter o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Todos eles devem, sim, estarem atualizados para que você consiga enviar as informações para o E-Social, porque lá pede diversas informações desses eventos. Então, uma dica importante aí que a Fortes dá para você é que você procure um profissional devidamente capacitado da sua empresa, que preste consultoria, que a gente já vai ver, que é uma pergunta um pouquinho mais na frente, quais profissionais devem assinar esses documentos. Então, procure para que eles possam atualizar esse material, esses laudos, e você consiga enviar as informações para o E-Social. Vamos para a próxima pergunta. Esses documentos, PGR, PCMSO, LTCAT, são obrigatórios independente da quantidade de colaboradores que tem na empresa? Vamos lá, gente. Esse documento, a gente vai falar um pouquinho do PGR. Esse PGR, ele é sim, se a gente for consultar lá na norma regulamentadora, ele é obrigatório ser elaborado para todas as empresas e órgãos públicos, tá? Com exceção microempreendedores individuais com grau de risco 1 e 2 e as empresas de pequeno porte também não precisam. Então, nesse caso, a gente viu aí que todas as empresas precisam sim, menos as de pequeno porte. Quando a gente fala do PCMSO e LTCAT, sim, são documentos obrigatórios que as empresas precisam ter para que elas possam enviar as informações para o E-Social. Gente, uma informação importante, Karina, essas informações, esses documentos passaram a ser exigidos por causa do E-Social? Não. Gente, o E-Social, é muito importante a gente falar isso, O E-Social, ele é um monitoramento
eletrônico, online, que o governo está fazendo nas empresas, para que as empresas enviem as informações. Porém, essas obrigatoriedades sempre existiram. Estão aí nas normas regulamentadoras. Então, é uma prática que você deve ter no seu cotidiano, na sua empresa, em relação a essas documentações, e o E-Social vai só permitir, exigir que essas informações sejam enviadas de forma online. Então, mais uma vez, são documentos obrigatórios que você precisa ter, sim, sempre atualizados na sua organização. Vamos lá para a próxima pergunta. Para as empresas que têm ASO com vencimento para 2022, é necessário fazer o envio? Essa pergunta aqui é uma que muitas pessoas realmente têm dúvida. Gente, de acordo com o manual de orientação do E-Social, que inclusive é um manual que eu sugiro que vocês sempre deem uma olhada, porque sempre o governo disponibiliza um material atualizado de acordo com os layouts. Essas informações, elas não precisam de carga inicial, ou seja, suponhamos que a sua empresa vai aderir ao E-Social em janeiro. Eu preciso, Karina, quando for em janeiro eu enviar dados anteriores, retroativos? Não. Você só vai enviar as informações a partir da data de adesão. Então, eu respondo aqui essa pergunta informando que você não precisa enviar dados retroativos, tá? Quem da empresa é responsável pelo envio das informações de SST? Gente, o dono das informações é a empresa. É a empresa. Quem vai definir, quem vai enviar essas informações é a própria empresa. Por exemplo, quem pode enviar? Pode ser o profissional de DP, de RH, o de SST, a empresa é que vai definir. O E-Social, ele permite essa flexibilidade para o envio das informações. Basta que o profissional tenha um perfil para enviar esses dados. Então, assim, se eu sou profissional de departamento pessoal, Karine, eu posso enviar? Posso. Você não vai assinar por esses documentos, porque você pode pensar assim, poxa vida, se o PSMSO, eu vou enviar lá ASUS, e é um documento assinado por médico do trabalho, eu sou do DP, eu vou enviar. Isso não quer dizer que você vai assinar pelo documento, você vai ficar responsável pelo envio das informações. Então, lá no evento, você vai informar quem foi que o médico que assinou o ASO, você vai informar qual foi o profissional que fez a medição do risco. Então, é só o informativo, isso não quer dizer que você vai ficar responsável pelo aquele monitoramento. Respondendo, o dono das informações é a empresa e ele vai definir o melhor processo, o melhor fluxo, tá? Para que as informações sejam enviadas. Mas como dica, que é muito importante, é interessante que você, se você for a pessoa que vai enviar a informação, você precisa ter noção do que você está enviando. Porque, de repente, você envia um dado incoerente, inconsistente, pode dar um impacto na sua empresa. E, atenção, envie conforme o prazo, porque isso pode ser também impactante e prazo do E-Social, isso é passivo, sim, de autuação, certo? Próxima pergunta. Os eventos de saúde e segurança do trabalho não são mais obrigatórios? Como nós sabemos, foi liberada aí uma portaria que os eventos 2220 e 2240 não são mais obrigatórios, gente, até o dia 31/12 desse ano. Ou seja, as empresas passam a enviar essas informações de forma obrigatória somente a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Então, Karina, se eu sou a empresa do segundo grupo, que a gente vai já falar aqui sobre o cronograma do E-Social, eu sou a empresa do segundo grupo, do terceiro grupo, eu não enviar as informações do evento 2220, 2240 agora, eu estou isenta de ser autuada? Sim, tá? Então, a obrigatoriedade não existe mais até o dia 31/12, passa a ser somente a partir do dia 1º/1. Agora, gente, existem benefícios, que a gente vai já falar aqui um pouquinho sobre esses benefícios, que é muito importante que você possa enviá-los, tá? Porque aí você agrega diversas informações, diversos benefícios para a sua empresa. Um evento que ficou obrigatório é apenas o 2210, que é voltado à comunicação de acidente de trabalho. O 2210 você sim deve enviar conforme o prazo, porque como nós sabemos, a gente deve enviar a informação do comunicado de acidente quando houver afastamento ou não. Em caso de morte, imediato. Aconteceu morte, eu tenho que enviar essa informação para a social. Não houve morte até o primeiro dia útil seguinte do acidente. Fica aí a dica para você. Vamos lá para a próxima, eu espero que você esteja aí atento, fique atento, anote tudo, porque isso vai te ajudar bastante nos processos da sua empresa, estamos aqui para te auxiliar.
tá certo? Você que é profissional de DP, de RH, de SST, professor, gente, são dicas bacanas, importantes. A Fortes Tecnologia elencou todas essas dúvidas para te ajudar a otimizar o processo e evitar que a sua empresa seja autuada futuramente. Então, continua com a gente, tá? A próxima pergunta, olha só, Karina, o que são essas multas que vocês tanto falam? A multa é do E-Social? Não, gente. A multa não é do E-Social. Como a gente falou logo lá no início, né, como eu mencionei, a multa já existe. Esse monitoramento já existe. Por exemplo, existe já o PCMSO, é obrigatório, o LTCAT também é obrigatório, mas o que acontece é que a fiscalização atualmente é de forma física. Vai um fiscal até a sua empresa e faz o monitoramento e, de repente, se você não cumprir conforme o que é exigido, você pode ser autuado. O E-Social é uma prática disso, então ele vai fazer o monitoramento, se não tiver conforme realmente o que é exigido, você vai ser autuado, assim como o fiscal fisicamente também faria. Atualmente, o que é o PGR? O PGR é um documento físico, que o fiscal vai até lá, solicita a tua empresa, ver se está atualizado. O E-Social vai solicitar isso sim, mas aí tem prazos, por isso que você deve ficar atento. Então, em relação às multas, é de acordo com a NR 28. Anota aí, dá uma olhadinha para você estudar um pouquinho mais sobre essa NR 28, que lá fala tudo sobre penalidades e multas que a sua empresa pode ter caso ela não cumpra algumas exigências, tá certo? Eu vou citar aqui um exemplo que é muito importante. Vamos lá, o não envio do ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. A gente sabe que é um documento obrigatório que comprova que o empregado, se ele está apto ou não para exercer a função. E aí, se a empresa não enviar, é um documento exigido, sim, pela CLT. Olha só a multa. A multa é de R$ 402 a R$ 4.025,55 por exame não enviado. Então, não existe a tabela do E-Social. Essa informação que eu passei aqui para vocês é de acordo lá com a norma regulamentadora 28. Então, deem uma olhadinha, tá certo? Então, vamos avançando aqui, a conversa tá boa. Quais os benefícios que a empresa tem que ter para os envios dos eventos 2220 e 2240, mesmo não sendo obrigados? Bom, gente, são diversos benefícios, tá? A gente falou aqui que é muito importante vocês irem procurando um profissional devidamente capacitado para ele ir atualizando essas documentações. Então, se você deixar para a última hora, você vai estar sobrecarregando as suas atividades e pode ser que você não deixe realmente as informações conforme o layout do E-Social. Então, é muito importante. Uma dica aqui, você ter sistema adequado ao E-Social. Tá? Ele tem que estar adequado aos últimos layouts para que você possa enviar essas informações de forma segura. Outro, a informação do PPP eletrônico vai aumentar a segurança jurídica para as empresas, porque a gente sabe que a prática do E-Social para o envio dessas informações é o quê? Que o PPP passa a ser eletrônico. A questão é que houve portaria onde o PPP eletrônico foi postergado, né, o prazo dele, e aí continua em papel, físico. Mas você enviando proporciona sim segurança para a sua empresa. E além disso, gente, tem a questão da redução de judicialização dos benefícios da aposentadoria especial. Então, você está enviando as informações para o governo, para o E-Social. Outra coisa, você vai estar informatizando os processos, porque a gente sabe que tudo que não é informatizado, tudo é em papel, é passivo, sim, de erros. Então, você já enviando, você já vai estar ganhando tempo. E aí, a guarda também da segurança das informações. A gente falou de muita coisa bacana, né? Além de otimizar processo, segurança das informações, então só tem benefício. Por mais que a sua empresa não seja obrigada a enviar essas informações, cumpra o cronograma do E-Social, é uma dica que a gente dá. Porque quando houver obrigatoriedade, você vai estar preparado, né? E a gente está aqui para isso, para te ajudar. Certo? Vamos lá para a próxima pergunta. Caso eu deseje enviar os eventos, o cronograma continua o mesmo? Sim, continua o mesmo. Então, para as empresas do primeiro grupo, o evento foi a partir do dia 13/10, né? As informações obrigatórias. Para as empresas do segundo grupo e do terceiro grupo, a partir do dia 10/1, já passou. E para as do quarto grupo, será a partir do dia 11/7. Então, eu devo cumprir, sim, esse cronograma caso eu queira enviar essas informações. A próxima pergunta, a gente está finalizando, certo? Qual o vencimento limite de envio dos eventos caso a empresa opte enviar?
até mesmo elas não sendo obrigatórias, né? Eles não sendo obrigatórios. Então, a gente vai falar aqui sobre o prazo de cada evento. O evento 2210, nós já falamos, né, que em caso de morte tem que ser imediato e não morte até o primeiro dia útil seguinte. Agora, o 2240, olha só o que é que o manual apresenta. O 2240 é o de condições ambientais, tá? A gente informa lá os agentes nocivos, de acordo com a tabela 24 do E-Social. Ele informa que até o dia 15 do mês subsequente ao início da obrigatoriedade do evento de SST. O ingresso, a admissão do trabalhador. Então, fique muito atento em relação a isso, tá? No caso de alteração de informações inicial, deve ser enviado até o dia 15 do mês subsequente à ocorrência da situação. Então, fica aí a dica para você já se preparar e ir se organizando caso você queira realmente começar a enviar essas informações para o E-Social. E, gente, uma informação interessante, a gente falou de sistema, é importante que você tenha também, porque o sistema, se você tiver um que permita você emitir relatórios, permita você ser notificado de forma automatizada, isso já te ajuda muito, já agrega muito e faz com que você saia do papel, saia de Excel, né? Porque a gente sabe que quando você tem realmente um software que permite todo esse controle, esse gerenciamento, facilita muito, tá? E aí, a gente agora vai finalizar em relação ao prazo de envio do 2220, que também é até o dia 15 do mês subsequente ao da realização correspondente ao exame, certo? Essa regra, aí fica a dica, não altera o prazo legal das realizações de exame. Então, gente, por exemplo, eu saí de licença maternidade, voltei ao trabalho. Nós sabemos que quando a pessoa sai de um período extenso, de uma licença, de um afastamento, quando a pessoa retorna, o ASO de retorno ao trabalho, eu retornei hoje, eu tenho que ter o ASO informando que a Karina está apta para exercer aquela função. Então, muito cuidado, por isso que o manual de orientação do E-Social fala que a gente tem que ter cuidado em relação ao que é previsto na legislação. Tá? Então, essa prática, Karina voltou de licença maternidade, estou só citando um exemplo, ela tem que ter o ASO, sim, de retorno ao trabalho, tá certo? E aí, sim, ela retorna ao trabalho, informando que ela está apta. A assinatura desses documentos e laudos técnicos podem ser feitos pelo técnico de segurança do trabalho? Nem todos, tá? A gente vai ver aqui que o LTCAT, quem elabora é um médico do trabalho ou um engenheiro, certo? Devidamente habilitado, claro. E aí o PGR, sim, pode ser um profissional de SST com conhecimento técnico, ele tem domínio e também está habilitado para o envio dessas informações, para envio não, para assinatura. Já o PCMSO é um médico do trabalho que tem que assinar. E para finalizar com chave de ouro, como faz para receber o arquivo XML através do Fortes pessoal? Então, gente, a gente vai disponibilizar aqui para vocês um link explicando passo a passo como o usuário consegue enviar as informações. A gente adaptou para o evento 2240, tá? Recebeu o XML do profissional de SST. Como é que você vai lançar essas informações no Fortes pessoal, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado das nossas dicas e até a próxima. Um grande abraço!